Aí ele vai lá e faz o quê? Quantos? Ele curou os 10. Peraí, então Jesus vai lá e cura 10 cegos, 10 leprosos. 10 leprosos. Ah, legal. Isso para Jesus foi alguma coisa a mais? E se fossem 20? E se fossem 50? E se fosse 1? Jesus fez o que ele era e tinha sido chamado para fazer. E ele curou os 10. Na volta, Jesus encontrou com quantos? Porque só um foi agradecer. Sabe o que eu entendo com isso? O bem que nos fazem cai no esquecimento. Porque a nossa necessidade é suprida. O que machuca, o que dói em nós é a necessidade. Não é a atitude. Nós procuramos marcar em nós o suprimento da nossa necessidade. Não a atitude que alguém teve em suprir a nossa necessidade. Nós somos assim. E Jesus perguntou, claro que Jesus sabia. Não foram 10? Cadê os outros 9? Você lembra quantas vezes você fez o bem a algumas pessoas? Quantas vezes? Você lembra as vezes em que você teve que tirar de você mesmo para dar para outras pessoas? E quantas dessas pessoas voltaram para dizer muito obrigado? Uma vez nós estávamos fazendo um estudo aqui, umas quartas-feiras, sobre saúde financeira. E a gente estava compartilhando algumas experiências. E o Genildo contou uma experiência que houve, que ele parece que emprestou o dinheiro a alguém e a pessoa desapareceu. E é impressionante. Quando nós precisamos de algo, a gente se submete a qualquer coisa. A gente vai em qualquer lugar. Se precisamos de algo e a pessoa diz, eu tenho como te dar este algo, mas está lá em Sapupema do Norte. Você vai a Sapupema do Norte para conseguir. Porque aquilo vai suprir a tua necessidade. Mas a verdade é que nós não teremos coragem de voltar para agradecer. Por quê? Porque isso é inerente ao ser humano, a carne. Nós somos maus mesmo. Será que o nosso diferencial negativo tem sido exposto diante das pessoas? Romanos capítulo 8 diz assim. Romanos 8, capítulo 8, a partir do versículo 14. Romanos 8, 14. O texto diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo
que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus! Ah, isso é muito bom! Por quê? Por que as aflições que nós passamos hoje não podem se comparar com o que vem depois? Por que não? Por que não? Eu te respondo. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? O que está escrito aí? Oh, peraí, não, está escrito isso na tua Bíblia? Está escrito filhos de Deus? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Glória a Deus! Toca no teu irmão e diz assim: está esperando você! Está esperando você! A criação está esperando você se revelar. E aí começa o nosso desafio. Qual é o diferencial de um filho de Deus? Você sabe qual é o diferencial de um filho de Deus? Você acabou de ler o texto agora. E o texto diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são o quê? Filhos de Deus. Você sabe qual é o diferencial de um filho de Deus? Eles são guiados pelo Espírito Santo. Ah, você não entendeu. É maravilhoso. Você não entendeu. Aleluia. O teu diferencial é ter um selo, uma marca que te denuncia a quilômetros de distância. Lá vem um filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. E é muito importante escutar isso, família. Quando o Espírito denuncia que nós somos filhos de Deus, as pessoas veem e o inferno também vê. Oh. Você já chegou num lugar? Acontece sempre isso com a gente. Você já chegou num lugar aonde você sente que a tua presença lhe incomoda? Você já chegou no meio de pessoas que elas não, você não sabe por quê, mas a aparência dessas pessoas, elas mudam quando você chega? O Espírito está denunciando você. Chegou quem tem autoridade aqui. É isso que o Espírito faz quando você está cheio dele. Ele te denuncia. E quando os demônios vêm, eles mudam a sua fisionomia. Porque eles estão dizendo, eles pensam, chegou quem tem mais autoridade que nós. Aleluia! A tua presença precisa causar um incômodo positivo. Esse é o diferencial do Filho de Deus. Glória a Deus. Mas o contrário também existe. Quantas pessoas nós conhecemos? Uma vez, eu estava de serviço, estava de plantão, e aí eu estou lá parado no local, e tinha um rapaz que era minha dupla. E aí toda vez que passava uma moça, ele olhava, passava outra, ele olhava. Eu estou de cabeça baixa, geralmente eu levo meu fonezinho, eu fico escutando umas músicas, um louvor, adoração, enfim. Às vezes escuto jazz também, gosto de jazz. Estava escutando, e eu não conhecia bem o rapaz. Nós havíamos sido delineados pelo superior para promover uma ronda ali no local, ver sistema de prevenção, essas coisas todas. Então vamos lá. E aí,
assunto comigo. Comecei a conversar com ele. E num determinado momento, ele falou, assim, depois de algumas horas de um monte de moças que passaram na frente dele, que ele assobiou, fez gracinha, um monte de coisa. Aí ele falou assim, misericórdia. Aí eu fiquei quieto, é complicado isso. Eu perguntei para ele, o que é complicado? Ele, muita tentação. Eu falei, muito o quê? Tem muita tentação. Eu falei, é mesmo, cara? Como isso? Eu perguntei, você é evangélico? Eu sou. Eu falei, não, mentira. Sério, você é evangélico? Eu sou. Eu falei, caramba, irmãos. E você, mas é evangélico de ler a Bíblia? É evangélico praticante? Porque tem uns evangélicos não praticantes, né? Mas é evangélico praticante? Não, praticante, eu vou de igreja. Eu toco no louvor. De graça. Eu perguntei para ele, cara, mas você tem costume de ler a Bíblia? Ele falou, assim, não assiduamente. Eu falei, cara, vamos colocar assim, numa escala de 1 a 10. Aí ele, 3. 2. 1,5. Ele, cara, menos de 1. Eu falei, então, a Bíblia que você não está acostumado ali, ela diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Você é evangélico? Eu falei, cara, mas eu sou praticante. Ele, que vergonha. Não, porque eu estava mexendo com um monte de menino aí, que vergonha. De mim? Não, cara. Tem que ter vergonha daquele que sério. Tá te dando já um tempo, não. Não é de mim, não. Mas isso é uma coisa que a maioria das pessoas, eu estou falando de uma realidade, não é fora daqui, não. É uma realidade constante. Nossa! Nós vivemos um tempo em que as pessoas, elas deixaram de lado o selo do Espírito. E o que está denunciando eles é um diferencial negativo. Mas está perdido isso? Não! Tem solução. Como? Você precisa se conectar com o Espírito Santo de novo. Aleluia! Glória a Deus. Conecte-se com Ele. Acabaram-se os meus problemas, pastor? Não. Não. Só começou. Não mesmo. Não mesmo. Sabe por que não acabou os seus problemas? Porque quando você está conectado com o Espírito Santo, quando você dá uma pisada na bola, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele começa a apertar teu coração. Você começa a sentir mal. E é exatamente assim. Por quê? Porque ele está em você. Aleluia. E a natureza dele não compactua com a tua. Não compactua com a minha. Então quando a gente dá um mole, ele vem, opa! O que é isso? Aí você começa a entrar em desespero. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo, entenda bem isso. A ação do Espírito Santo não é para você pular, não é para você rodar. A ação do Espírito Santo não é para você falar em mistério. A ação do Espírito Santo, ela te leva a convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O Espírito Santo te conduz a isso. Aí sim, quando você está convencido, você começa a entender que você precisa
mais e mais dele. Você já experimentou viver a plenitude do Espírito? Você já experimentou viver o Espírito Santo na sua totalidade? Quantos de nós que estamos aqui hoje não temos uma experiência sobrenatural com Deus há muito tempo? Eu conversava com um irmão esses dias, sexta-feira, com o Fabinho, com o nome não. Estava trocando uma ideia aqui e a gente estava falando sobre isso. Há muito tempo que a gente não vê algo sobrenatural acontecer no meio da igreja. E olha, não precisa me dizer que nunca aconteceu, porque eu já vi acontecer. Já vi acontecer. E eu não só vi acontecer, Fabiano, como Deus já me usou para fazer acontecer. Em São Paulo, na cidade de Mauá, indo em direção à Serra Ilha de Piriçá, que vai para Santos, nós tivemos ali uma conferência. Estávamos estávamos alguns irmãos também, um pastor amigo meu que hoje, infelizmente, não exerce mais o ministério. Amo demais esse cara, amo demais. Estávamos orando por uma pessoa e eu estava orando por uma mulher. E eu digo para vocês, eu não tinha ideia do que ia acontecer. Eu não sabia. Eu estava orando por uma mulher e de repente ela fez um movimento com a barriga. Sabe quando antigamente tinha os moleques que faziam isso, faziam aquelas ondinhas com a barriga? Eu nunca aprendi a fazer esse negócio. Aí ela fez um movimento com a barriga e de repente ela pulou. Irmãos, diante do Espírito Santo que está aqui, uma pessoa que estava do lado, que era da família, fez desse jeito. O pastor que estava do outro lado disse, e eu que estava orando fiz. E a mulher também que vomitou falou. E eu falei, gente, o que está acontecendo? E ela começou a pular. Meu câncer! Eu falei, o quê? Pronto, eu estava desestabilizado. Tinha um câncer na minha frente. Eu não sabia se eu desmaiava, se eu ria, se eu pulava, se eu chorava, não sabia de nada. Mas isso acontecia. Quantos estavam aqui no domingo que veio o pastor Valdeci? Uma vez eu vou dizer para vocês que eu ouvi o pastor Valdeci ministrando, o Espírito Santo fazia através dele. Tinha uma senhora que ela não tinha problema no pé. Pastor Valdeci, se o senhor for ver esse vídeo, o senhor me desmente se eu estiver falando mentira. Ela tinha a perna mais curta do que a outra. Então ela andava assim, ó. Ela tinha a perna mais curta do que a outra. Quando o pastor Valdeci viu a mulher daquele jeito, o pastor Valdeci fez assim: vem cá, irmã. E a mulher foi. Ele sentou a irmã na cadeira, mandou o pessoal filmar. Olha aqui, filmar, gravar. Eu não me lembro, tem todos os anos. E a diferença de uma perna para a outra era mais ou menos isso aqui. E ele começou a falar, em nome de Jesus, começa a crescer. Não falou em línguas, não rodopiou, não falou nada. Ele só falou assim, em nome de Jesus, começa a crescer. E de repente a mulher começou a gritar. E a perna começou a fazer assim, ó. Pensa num negão ficando branco. Eu, olhando com um olho desse tamanho, e a perna crescendo na minha frente, eu vi. E a mulher saiu dali
desse jeito. Você acha que Deus não faz mais? Deus parou de fazer. Deus entrou de férias. Aonde que está o problema, gente? Por que não mais? Precisamos voltar a viver a plenitude do Espírito. Precisamos voltar a desenvolver uma conexão mais forte, mais integral com o Espírito. Aleluia. Porque quando há a manifestação do Espírito Santo, não importa as circunstâncias. Não estou dizendo para você, não importa as circunstâncias. Isaías capítulo 10, versículo 27 vai dizer que o jugo vai ser despedaçado por causa da unção. Aleluia. Se não tem unção, não quebra nada. Meu Deus! Tem que ter unção, tem que ter óleo, tem que ter poder. Senão não quebra nada. Senão a gente vive o Evangelho água com açúcar. Ou como dizia na minha época, quando a gente estava jogando futebol e estava ruim no dia, era futebol água de salsicha. Ralo. Não dá nada. E uma das coisas que mais tem me preocupado nos dias de hoje é que os filhos estão perdendo essa identidade. Nós estamos sendo colocados no mesmo balaio. A gente está sendo posto na mesma balança e não está tendo diferença nenhuma. É muito difícil, gente. É muito difícil, eu estou dizendo para vocês. É muito difícil nós entendermos que o Evangelho não é isso que estão dizendo para vocês que é, não. Deus é poderoso, você crê nisso? Amém. Também creio. Mas o Deus que nós servimos continua sendo um Deus totalmente baseado em princípios. Ele é um Deus de princípios. E Ele não quebra os princípios dele. Nem por mim, nem por você, nem por você, nem por ninguém. E o princípio de Deus sabe qual é? 1, 2. Se atentamente ouvirdes a minha voz e, diga comigo, não é só ouvir. Meus filhos, os teus, só tem ele? Tem mais? Os teus filhos, os meus filhos, que nós aqui somos, nós por enquanto a gente é campeão aqui, temos 4. Os filhos que virão da Joyce. Nossos filhos fazem ouvidos de mercado. É verdade. Nossos filhos escutam. Cadê minha filha? Foi lá beber água. Um dia desses, a mãe estava dormindo. Eu acordei, fui lá no quarto dela e ela estava vendo um vídeo no celular. Falei, filha, desliga esse celular e vai dormir. Aí voltei para a cama. Como eu conheço os filhos que eu tenho, eu não dormi. Aí passou em 5 minutos. Passa a Luísa assim, na frente da porta do quarto. E eu, negão no escuro, tô dormindo, né? Tô sozinho. Ela sentou lá no sofá. Aí passou mais 5 minutos. Aí eu levantei devagarzinho da cama. Para ela assim no sofá. Botei uma ficava muito engraçada. Ela tomou um susto, o cabelo dela foi estufa. Botei a cara assim. Eu não falei para desligar o celular? Foi ou não foi, Lu? Foi ou não foi, Lu? É, foi. Os filhos ouvem a voz.
Deus fala. Diga isso para o irmão. Deus fala. A gente escuta. Mas não basta só escutar, gente. Verdade. Se atentamente ouvis a minha voz e obedecer. Aí fica ruim. Porque obedecer é mais difícil. Não, obedecer você tem que ir contra você. Obedecer você tem que fazer a vontade de Deus na tua. Obedecer significa você não ceder ao que você quer, e sim ao que Deus quer. Mas fica um pouco mais difícil. É mais fácil eu acreditar na minha justiça do que na justiça de Deus. É mais fácil eu querer a minha justiça do que a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não vai operar só a meu favor. Você sabia que a justiça de Deus vai operar só a teu favor? Ela também opera contra você. Porque Deus é um Deus justo. Não tem jeito. E aí, a gente fica no crivo. A bênção de Deus, ela está aí. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte. Peraí, é toda. Tudo que você imaginar, Ele está te abençoando. Ele te abençoa. Só que não basta só você dizer, eu estou no posse. Não, aqui, para de conversa fiada, irmão. Você cantar dizendo que você está tomando posse, isso não vai acontecer nada. Você vai tomar posse quando você obedecer. Vamos, glória a Deus mesmo, hein? Aleluia, glória a Deus. É sério, hein? Posso dizer uma coisa? Espírito Santo é uma pessoa que ela precisa relacionar-se com você. Porque se não for por ela, ou melhor, se não for por ele, por essa pessoa, você não adora. Porque pelo Espírito a gente não pode nem louvar, se não for por ele. Você não entende a palavra, porque se ele não te revelar, babá, não adianta. Pode estudar, ler 300 mil livros, você não vai entender. Se não for por ele, você nunca vai compreender os desígnios do Pai. Porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10 diz que apenas pelo Espírito que prescruta todas as coisas, Deus nos revelou através do Espírito. Se não for por ele, você não vai conhecer os desígnios do Pai. Esse foi o impasse que Jesus teve com aquela mulher no Evangelho de João capítulo 4, versículo 22. Jesus vira para aquela mulher e diz assim, vós adorais o que não conheceis. E tem muita gente servindo a quem não conhece. Por quê? Porque não se relaciona com Deus. Não tem um relacionamento de conexão com o Espírito. E sem o Espírito, você não pode conhecer a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, aleluia. Como você vai se relacionar com Deus se aquele que te leva a isso não está em você? Meu Deus. Aleluia. Mas é muito mais fácil a gente compreender que, sei lá, um voto, um lenço, um travesseiro, uma rosa, uma corrente, um anel, um sei lá o que, vai promover o milagre para a gente. É mais fácil a gente acreditar. Desculpa o termo, por favor, você vai ficar triste comigo, não? Se você ficar, eu te peço perdão. Mas eu não vou mudar isso. É muito mais fácil a gente acreditar nessas baboseiras do que acreditar que para ver algo de Deus, você precisa se sujeitar a Ele. Meu Deus, aleluia. Só para você ter uma ideia. O diabo, ele só vai fugir de você. Não é se você subir monte e ficar lá 40 dias. Não
adianta você subir um monte, ficar 40 dias e voltar e fazer as mesmas porcarias. O diabo não vai fugir de você se você ficar 21 dias no jejum de Daniel. Que raio de jejum de Daniel? Isso não existe. Comendo batata e cenoura. Sai dali achando que você está... Não está não. Sabe como é que o diabo foge de você? A Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos. Sabe o que é isso? É isso. É Deus falar, não faz em você. É Deus falar, vai em você. Isso. Aí sim, ele vai fugir de você. Do contrário, o irmão pode ficar chateado comigo, eu vou falar. Do contrário, pode tomar água ungida, pode pegar o óleo que se ungiu lá de Israel, pode trazer a areia branca do deserto, pode fazer um escambau, não vai adiantar nada. O que te liga a Deus não são elementos, o que te liga a Deus são atitudes. Aleluia. E as tuas atitudes precisam ser atitudes de submissão. Meu Deus. Vamos entender isso? Amém. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Vou pedir ao Fabinho. Eu quero que a gente está sem internet. Vamos ficar de pé. Quer que eu conecte a minha aqui? Pelo menos 20, né? É. É? Pode conectar a minha.